Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila. E o tema de hoje é sobre restauração versus reconciliação. Por que eu quero trazer esse tema hoje, meus irmãos? Porque muitas pessoas têm passado processos de reconciliação e têm voltado para o deserto. Eu passei por isso. Não foi como a maioria dos irmãos que eu acompanho, né, que realmente passa um pequeno período depois e depois passa pela ruptura em seguida. O meu foi pelo menos uns 4, 5 anos antes do rompimento, por uma bobeira. Nós estávamos numa fase ruim do casamento, nem existia tanta briga. Meu casamento não foi de muita briga, né? Pelo menos meu marido, eu vejo ele sempre muito maduro. Talvez eu não era tão madura, mas ele sempre muito maduro. Eu lembro uma discussão que nós tivemos na mesa, no jantar, e eu virei para ele e falei assim: nós não somos assim. Olha aonde está chegando essa discussão por essa bobeira. Aí eu falei para ele: se nós continuarmos assim, a gente vai acabar separando. Aí ele: vamos mesmo, porque eu também já não estou mais aguentando. Eu falei: então sai você ou saio eu? Olha o orgulho. Ele virou e falou assim: saio eu. Levantou, foi para o quarto, fez uma mala e foi morar num apartamento que nós tínhamos a um quarteirão da onde nós morávamos, né? Lá morava um sobrinho dele e ele foi para lá. E aí ele falou assim para mim: eu vou todo dia em casa para colocar nossa filha para dormir, porque eu não quero que ela perceba e sofra com isso, que nós estamos nos separando. Eu falei: tá bom. Então ele saía do trabalho, ia para casa como corriqueiro normal, tomava, ficava com a gente, jantava, colocava a nossa filha para dormir. Ela dormia muito cedo nessa época, ela era pequenininha, ela dormia 8 horas da noite, ela já tinha que estar dormindo. E aí ele colocava ela para dormir, e o que ele fazia? Ia para o nosso quarto, deitar comigo, assistir televisão. E ali ficava até meia-noite, mais ou menos, e ia embora. E aí no outro dia de manhã, né, ele ligava para dar bom dia para ela, mas como se ele já tivesse saído para trabalhar e não viu ela levantar. Então a gente viveu isso por uma semana. Quando chegou no final de semana, eu falei para ele: e aí, você vai viver agora essa vida assim? Aí ele falou: eu vou. Eu falei: não, você não vai não. Vai lá e pega as suas coisas e volta para casa. Já deixa de palhaçada. E aí ele foi, pegou as coisas dele e voltou para casa. Não houve uma conversa, não houve um pedido de desculpa. Não sei se a gente se desculpou, se a gente, mas assim, não lembro. Não houve uma conversa. Aí claramente foi uma reconciliação, né? Nós não sentamos para resolver os problemas, nada disso. Tava os dois assim muito assustados, sem saber o que seria da nossa vida dali para frente. A primeira vez que a gente estava falando sério de separação, a primeira vez que houve realmente uma ruptura no nosso casamento, né? Então a gente não queria resolver problema, a gente só queria tacar a terra por cima, né? E quando nós vamos ver, eu fui procurar no dicionário o que significava uma reconciliação. O dicionário diz o seguinte: é um ato ou efeito de reconciliar-se, a recomodação entre pessoas desavindas, né? Ou seja, que houve uma discussão, uma desavença. É o restabelecimento da boa relação entre as pessoas. É muito utilizado no direito penal, né? Que eu vi ali vários exemplos, né? Que se dá a reconciliação recíproca entre as pessoas, que é entre o autor, né, ou seja, quem acusou, e o acusado, né, de um crime, por exemplo, muito usado contra crimes de calúnia, injúrias, perjúrios, né, que há ali, a consequência disso é o arquivamento do processo, sabe? Não há uma condenação, não há um pedido, é praticamente um pedido de desculpa e arquiva o processo. O que eu fiz antes, lá que eu falei para vocês? A gente simplesmente ali entre os dois, né, a gente vai ficar, vamos tentar, vamos tentar, então tá, vamos arquivar os problemas. Foi isso que nós fizemos, né, irmão? E olha só, eu vou mostrar agora na Bíblia para vocês o que foi a reconciliação na Bíblia, né? Olha só, lá na carta de Romanos 5, 10 ao 11, diz assim: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Ou seja, o sacrifício de Jesus fez com que o Senhor voltasse a olhar para a humanidade, né? Nos reconciliando com Deus, nos dando a oportunidade de nos arrepender para a nossa salvação. Significa que pelo fato de Jesus ter sido morto eu já estou salva? Não, a Bíblia dá várias direções sobre
o que eu preciso fazer para a salvação. Não é só o ato da morte de Jesus. O ato da morte de Jesus me reconciliou com Deus, me deu uma nova oportunidade. Prova disso é que nem todo mundo vai ser salvo, né? Então, a morte me deu uma oportunidade, me reconciliou, que foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Nós nos damos uma oportunidade. Só que, irmãos, agora eu quero mostrar para vocês o que é uma restauração. A restauração, ela é algo muito mais profundo. Se eu for trazer aqui dicionário para ser justo, né? A gente precisa comparar maçã com maçã, já no dicionário você vê a diferença, né? A restauração significa assim, o ato ou o efeito de restaurar, conserto de coisa desgastada pelo uso, reparo, restauro, né? Você já vê a diferença. Então, ou seja, a restauração, ela é algo que ela vai voltar ao seu princípio original. O que significa isso? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Teve uma vez que a gente fez uma viagem com meu cunhado, né, fazendo um tour, e um dos pontos que nós fomos foi no Museu do Ipiranga, aqui em São Paulo. Chegamos lá, isso foi em 2012, essa viagem. 2012. Chegamos lá, o museu estava fechado. Aí eu peguei e fui perguntar, né? Porque estava fechado, se tinha algum dia que ia abrir. E o segurança lá na porta falou para mim, não, ele está passando por uma restauração, vai demorar, não tem previsão ainda. Tá bom. Passaram-se praticamente 7 anos, né? Que foi quando nós voltamos a morar no Brasil. Eu vim com a minha filha, eu querendo mostrar para ela, porque ela foi embora, era muito bebezinha, né? Ela ia fazer 1 aninho. Então, eu queria que ela conhecesse nossa cidade, né? Então, falei para ela, vamos fazer um passeio nas férias, né? Vamos lá no Museu do Ipiranga, porque eu não sabia mais aonde levar ela. Quando chegou lá, ainda estava fechado. Aí eu fui lá, falei, mas moço, há 7 anos atrás eu vim aqui e esse negócio ainda estava fechado. Já estava fechado por essa restauração, ou seja, não estão trabalhando. Ele falou, moça, pior que estão, né? Ele falou, é porque como é um museu, um patrimônio histórico, né? Então, eles estão restaurando. Irmãos, a restauração é o seguinte, né? Vamos dizer que você tem aí um guarda-roupa que era da sua tataravó e ele tem mais de 100 anos. Você herdou esse guarda-roupa. Ele passou pela sua bisavó, pela sua avó, pela sua mãe e acabou na tua mão, né? Você pode chamar um marceneiro, ou seja, o reconciliador, para ele passar uma tinta, colocar quebrou aí como chama isso? Um puxador. Ele vai colocar um puxador novo, vai te dar os modelos para você poder escolher, vai colocar um puxador e vai jogar uma tinta, talvez uma envernizada, sei lá como é que funciona isso. Ele é o reconciliador, o marceneiro. O restaurador, você vai falar, não, esse guarda-roupa aqui ele tem mais de 100 anos, ele é uma relíquia, um patrimônio da minha família, passado de geração em geração, e eu quero deixar para minha filha, né? Você vai chamar um restaurador. O restaurador, ele vai falar para você, olha, eu quero foto da época em que esse guarda-roupa foi comprado, se a sua família tiver alguma foto. Se eu puder falar com a tua mãe ou com a tua avó para me dar mais característica de como elas lembram que era esse desenho, porque aqui está quebrado, né? Então, ele vai fazer de acordo ao original, ele vai talhar, ele vai lixar, ele vai colocar pó de madeira, sei lá, estou inventando aqui, né? Ele vai pegar lá o puxador quebrado, ele vai numa loja de produtos de antiguidade e vai tentar encontrar aquele puxador e vai colocar o puxador ou original, né, da época, ou mais semelhante. Ele vai restaurar, ele vai levar, irmãos, o mais próximo possível, né, do original. E é exatamente isso que o Senhor quer fazer. Ele quer fazer de nós odres novos, restaurados, né? Como diz lá na Bíblia. Então, a gente precisa confiar que a obra que o Senhor está fazendo não é apenas uma reconciliação, é uma transformação. E essa restauração só pode vir das mãos do Senhor. Por exemplo, 1 Pedro 5,10 diz aqui, assim, o Deus de toda graça, que nos chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Olha, irmãos, presta atenção, o Deus de toda graça que nos chamou para a sua glória eterna, ou seja, aqui já foi um chamado do Senhor, não foi Cristo nos reconciliando, né? Um sacrifício que Cristo fez para nos reconciliar. Aqui já é o Pai nos levando a Ele. Depois de terem sofrido por pouco tempo,
os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Irmãos, confia em Deus, confia no Senhor, sabe? Que sejamos assim como Davi lá em Salmos, que diz assim, restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos, que sejamos esse tipo de cristão, irmãos, que confia que o Senhor vai fazer uma grande obra, sabe? Que o Senhor tem grandes coisas para fazer por nós, e que a gente já deixa de ficar negociando com o Senhor, traz meu marido de qualquer jeito, traga minha esposa de qualquer jeito. Não, Senhor, restaura-nos, faz resplandecer o seu rosto sobre nós. Irmãos, no livro de Neemias fala sobre a reconstrução dos muros, né? Jerusalém estava destruída, estava em ruínas. Não podia ser só jogado uma tinta, tinha que reconstruir. É uma obra que o Senhor está fazendo. Então, a gente precisa entender e esperar no Senhor, confiar que Ele vai fazer, porque Ele é o consumador da nossa vida, né? Ele foi quem fez, quem nos criou, e Ele quer fazer tudo novo, né? Como diz lá a palavra do oleiro, né? Como é que é? Está lá em Jeremias, né? Qual é a palavra? É Jeremias 18, que diz assim, né? Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Ou, quem é o Jeremias dessa era? Irmão, Jeremias da Bíblia já não está mais. Então, o Jeremias dessa era somos nós. Somos eu e você. Então, pode-se dizer assim, ó, esta é a palavra que veio a Sheila, da parte do Senhor. Você toma posse? Vá à casa do oleiro, vá, você. E ali você ouvirá a minha mensagem. Então, fui à casa do oleiro, ou seja, aqui sendo obediente ao Senhor e atendendo o seu chamado, e trabalhando com uma roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Estragou-se, irmão. O vaso não chegou ali destruído, quebrado. Ali o Senhor o estragou. O Senhor quebrou o vaso com a própria mão dele. Mas olha só, e o refez. E o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-se à palavra, à comunidade de Israel. Será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas tuas mãos, ó oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Como barro, desculpa, irmãos, aqui diz, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. E por que isso, irmãos? Porque o Senhor quer nos ver sofrer? Não, irmãos, porque o Senhor tem uma grande obra para fazer através das nossas vidas, como lá em Isaías, né, diz, né, que o Senhor, que é o nosso Pai, né, que nós somos como barro na mão do oleiro, né, que todos nós fomos formados na obra das suas mãos. Então, irmãos, a gente precisa crer. A obra que o Senhor está fazendo, ela não é só na vida de quem ficou, é na vida do outro também. O Senhor também vai restaurar a vida do outro. Talvez não seja tão perceptível, né? Quando nós estamos sofrendo no deserto, parece que só nós somos a vítima, só nós somos o que estamos sofrendo. Irmãos, uma ruptura de um casamento, de uma família, é uma quebra, né? Ou seja, os dois estão perdendo, os dois estão sofrendo, os dois colocaram de si para essa relação, os dois colocaram sonhos, esperança, né? Os dois, filhos. Né? Então, irmãos, não é só um que está sofrendo, são os dois. A diferença é que o outro perdeu a visão, a cegueira que foi colocada pela opressão na vida dele é tamanha que ele perdeu a visão do casamento. Ele está tão desiludido, o outro que saiu, que ele já não consegue ver futuro. Ele não consegue enxergar o futuro, ele só está querendo viver o hoje.
Ele só está querendo um pouco de paz. Eu já falei em outro vídeo aqui que eu vi outro dia uma publicação de um ex-colega de trabalho meu que ele colocou assim: no dia que eu tomei a decisão mais difícil da minha vida, me perguntaram se eu estava feliz. E eu respondi: feliz não, mas eu estava em paz. As pessoas só estão buscando um pouco de paz. Infelizmente, o diabo coloca tanto, tanto na mente deles que eles merecem ser felizes, que tem que dar uma nova oportunidade. Aí aparece uma Jezabel, aparece uma Dalila, uma mulher que está ali oferecendo o seu braço, o seu corpo, e essa pessoa cai. Aí o que acontece? O diabo ilude, entra uma paixão avalaçadora na vida daquela pessoa, porque ela estava tão desiludida, achando que nada mais daria certo, mas aí de repente aparece lá o príncipe e a princesa que ele tanto sonhou, a perfeição. Mas, irmãos, a palavra lá em Provérbios diz que cova profunda é a mulher da prostituição. Cova profunda. Eu lembro que eu determinava, eu falava assim, Senhor, né, já basta. O tempo que ela conquistou como mel já passou. Agora ela tem que se mostrar como fel. E eu declarava isso, irmãos. Meu Deus do céu, eu passei pelaquela fase de ficar stalkeando o WhatsApp, e eu falava assim, ele está online com ela. Então eu declarava assim, que ela seja amargosa como fel, que ela seja amargosa como fel, que ela seja amargosa como fel. E, irmãos, eu não sei nem se era oração contrária, mas estava na Bíblia, né? É oração contrária, claro que é, né? Mas o que eu quis dizer não é que era oração contrária, porque a Bíblia diz que a oração contrária é como a feitiçaria, né? Tem o mesmo efeito que a feitiçaria. Mas assim, eu estava orando por algo que era meu. Eu falava assim, que ela se sinta incomodada, que ela sinta que ela não está no lugar que pertence a ela, que as palavras dela sejam amargosas como fel. Eu declarava isso todo momento. Eu stalkeava, ele estava online, eu não sabia nem com quem, que nem, às vezes a pessoa nem está conversando com a outra, né? Mas eu falava, se era com ela, que seja as palavras dela amargosas como fel. Ó, irmãos, eu vou falar para você que eu fiz cada loucura com base na palavra de Deus, irmãos. Eu usava a palavra de Deus para fazer essas loucuras, porque eu entendi que se está na Bíblia, irmãos, tem que se cumprir, porque Deus não volta a palavra dele atrás, não volta. E o livro de Provérbios, né, foi escrito por Salomão, que é o homem mais sábio para relacionamento, que Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas, né? Ou ao contrário, não lembro bem agora para falar para vocês, que é tanta mulher que até confunde a nossa cabeça, mas olha só, então eu declarava a palavra de Deus o tempo todo, palavra de Provérbios da mulher estranha, colocava o nome dela quando eu ia declarar, porque eu entendia que esses personagens bíblicos já passaram o tempo dele. Se o Senhor deixou esse livro tão precioso para nós, é para ser usado na nossa vida. Então eu sou Oséias, eu sou o Jeremias, eu sou Davi, eu sou José, entendeu? E eu declarava onde havia esterilidade no meu casamento, eu fazia as orações lá de quando Ana agradecia a Deus, a oração de Ana, para toda esterilidade no meu casamento. Irmãos, isso é batalha. Isso é batalha. Como a gente vai vencer no plano espiritual se não for a base da palavra? Satanás conhece essa palavra de cor e salteado. E ele não está fazendo nada contra nós que esteja na ilegalidade da palavra. Por isso que ele tem autoridade. Por isso que quando a gente fecha a brecha, o que acontece? Ele tem que parar de agir. Porque ali não pode ir contra aquilo que foi determinado na palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe muito a vida de vocês, a família, o casamento, os filhos, em nome do Senhor Jesus.